Olá, outra nova semana, outra oportunidade que nós temos de compartilharmos juntos da palavra do Senhor nosso Deus. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas que está em João, capítulo de número 13, versículo de número 7. E o texto nos diz: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. É verdade. Tem coisas que o Senhor faz na nossa vida que nós não compreendemos. Eu posso pensar, refletir, tentar discernir o mover de Deus, mas sinceramente, o atuar de Deus muitas vezes vai muito além da minha compreensão. Eu não vou compreender agora, muitas vezes, o que Deus está fazendo. Quem sabe eu vá compreender depois. É a nossa mente tão limitada. O mover de Deus é maior do que a nossa capacidade de discernimento. E às vezes, quando surgem situações difíceis na nossa vida, tragédias familiares, situações de luto, situações de dor, problemas familiares, problemas de saúde, desemprego, falta de dinheiro. Quantas vezes nós passamos por determinadas situações complicadas, pesadas, e o nosso pensamento é: o que Deus está fazendo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E a resposta do Senhor sempre, muitas vezes, será: que eu estou fazendo agora, você não compreende e não compreenderá. Quem sabe depois. É a palavra de Jesus para Pedro. O texto é parte de uma linda passagem bíblica, uma das mais emblemáticas das Escrituras Sagradas. Jesus, um exemplo de humildade. Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos antes da Páscoa e depois Santa Ceia. Quando o Senhor está preparando os discípulos para aquela cerimônia, o Senhor começa a executar a tarefa que era do mais simples dos trabalhadores: lavar os pés das pessoas que entravam na casa, para que elas não trouxessem sujeira da rua. Então sempre tinha uma pessoa, um servo nas casas mais ricas, de pessoas mais abastadas, que ficava à porta, pronto ali para limpar os pés das pessoas, para que não viessem sujeira, para que não viesse nenhuma classe de sujeira na rua, da rua para casa. E em especial com uma cerimônia tão importante como era a Páscoa. Era necessário pureza, purificação, limpeza. E o Senhor, então, começa num extremo de humildade. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Criador de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, diz o próprio João no começo do seu Evangelho. O Senhor dos Senhores, de maneira humilde, como um servo, começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus, um exemplo de humildade. Esta humildade que deve ser sinônimo de fé cristã. Não existe fé cristã sem humildade. Não existe fé cristã sem esta humildade, tal qual a de Jesus. Pedro ficou um tanto cabreiro e disse: Senhor, mas o Senhor vai me lavar os pés? Impossível, Senhor, não pode. Pedro compreendia que era uma inversão de coisas. E ele dizia: não, Senhor, jamais. E então o Senhor, não querendo estender o diálogo com Pedro, sabendo que Pedro não compreendia o que ele, Jesus, estava fazendo naquele instante, o Senhor diz a Pedro: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. É a mesma palavra do Senhor para nós em muitos momentos da nossa vida, quando estamos tão confusos quanto Pedro. O Senhor nos diz: o que eu faço, você não sabe agora. Quem sabe você vai compreender depois. Tem coisas que você não vai compreender agora. E pode ser que você nem compreenda depois também. Mas é o mover de Deus. Diante das coisas que eu não posso compreender, diante das situações que vão além do meu discernimento, o que faço eu? Descanso e confio. Se tem coisas que eu não posso compreender no mover de Deus, eu descanso
no Senhor, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de um Deus poderoso, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. E ainda que eu não compreenda o poder de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus hoje, e quem sabe nem vou compreender depois, eu sei que Deus está atuando. Por mais que pareça pesada a minha carga, por mais que pareça difícil a situação, eu sei que Deus está atuando. Então, ainda que eu não compreenda, eu confio em Deus. Que nesta semana você aprenda que pode parecer difícil, de difícil compreensão o mover de Deus. Pode ser que você não entenda nada, e é verdade, tem hora que não entendemos nada, mas não se preocupe. Quem sabe você vai compreender depois, mas ainda que nem depois você venha a compreender, tal qual aqui disse o Senhor, descansa nele esta semana. Confia e tranquiliza o seu coração. Está obrando o Senhor, está fazendo o Senhor, está movendo o Senhor, mesmo que não compreendamos. Que Deus te abençoe. Descanse e confia. Em nome de Jesus. Amém.